gente vai apresentar hoje sobre sinais vitais para a matéria de socorro de urgência. Eu sou a Ana Beatriz e no grupo temos Ana Flávia Alvarinho, Beatriz Iso, Milene e Pietra. Então, os sinais vitais são os sinais que descrevem o funcionamento das funções corporais básicas do ser humano. E a aferição dos sinais, ela faz parte do primeiro atendimento ao paciente, seja chegando ao hospital ou o primeiro a ser observado pelo socorrista. São 7 sinais que precisam ser observados: respiração, temperatura, pulso, pressão arterial, nível de consciência, cor da pele e dor. Então, a primeira que a gente vai falar, o primeiro sinal vital, é a respiração, que é a troca gasosa que ocorre nos pulmões, onde a expiração é a entrada de O2, oxigênio, e a expiração é a eliminação de gás carbônico, CO2. Para o socorrista avaliar a frequência respiratória, é usada a técnica do ver, ouvir e sentir. Então, ele vai chegar com o rosto bem próximo do rosto da vítima, com o ouvido próximo na região entre o nariz e a boca, para ver se ouve e sente a respiração da vítima. E também enquanto observa a caixa torácica para ver se tem movimentos respiratórios. A respiração tem algumas características. A apneia é a ausência dos movimentos respiratórios. Eupneia é respiração normal. Dispneia é dificuldade nos movimentos respiratórios. Bradiapneia, diminuição da frequência respiratória, e taquipneia é o aumento da frequência respiratória. A frequência respiratória mede a quantidade de respirações completas por minuto e varia por diversos fatores, além de ser diferente entre homens, mulheres, crianças e lactentes. Mulheres completam 10 a 20 respirações por minuto, homens 15 a 20, crianças 20 a 25 e lactentes 30 a 40. Durante a aferição de sinais vitais, a temperatura é um parâmetro importante do corpo humano, já que ele deve ser mantida sempre a 37 graus. E nos casos em que essa temperatura ela se eleva, causa hipertermia, o que gera consequências graves ao corpo humano, à integridade do corpo, como possíveis convulsões. E em casos de hipotermia, que já é essa exposição do corpo a temperaturas mínimas, pode causar paradas cardíacas e também outras consequências. A temperatura ela pode ser aferida tanto em axila, reto, boca, ouvido e testa, sempre priorizando mucosas. E os tipos de termômetros eles são bem variados. Pode ser o eletrônico, de mercúrio e o infravermelho, sendo do infravermelho o mais indicado por evitar o contato tão próximo com o paciente. A febre é um mecanismo do corpo onde ocorre a elevação da temperatura corporal central, e ela pode acontecer por vários motivos, como neoplasia, respostas infecciosas ou inflamação. Dentro dos sinais vitais, o pulso ele é importante para analisar a gravidade do paciente, já que em uma ocorrência a frequência cardíaca ela pode variar tanto para mais quanto para menos. E em caso de taquicardia, essa frequência ela vai se apresentar muito maior do que o basal do paciente. E em casos de bradicardia, os valores eles vão estar sempre abaixo do normal, o que geralmente resulta na parada cardiorrespiratória. E aí manter essa aferição durante esse procedimento é muito importante, e sem contar que é um fator primordial para o primeiro atendimento que vai ser realizado para o paciente. E aí essa aferição ela pode ser feita de várias formas, principalmente no pulso, na carótida, na radial e na tibial, sendo na carótida o mais confiável durante uma parada cardíaca, pelo fato de que as vias periféricas elas não vão estar com tanta força assim, e principalmente com sangue. Então a carótida ela acaba se tornando o meio mais viável para aferição e o mais certo. Para a contagem de pulso, a gente sempre vai usar um parâmetro de pulso por minuto. E aí varia sempre de indivíduo para indivíduo e também por outros fatores. No caso, em mulheres, é sempre de 65 a 90 batimentos por minuto. Em homens, varia já de 60 a 80 batimentos por minuto. Em adolescentes, é de 60 a 100 batimentos por minuto. De criança, varia muito, de 80 a 120 batimentos por minuto. Em lactantes, é de 120 a 30 batimentos por minuto. E em adolescentes, é de 100 a 160 batimentos por minuto. Lembrando que essa contagem ela sempre vai ser um basal do paciente.
E aí as irregularidades vão se dar quando esse parâmetro está ou a mais ou abaixo desses valores. A pressão arterial, ela é a pressão realizada pelo sangue contra as paredes das artérias e ela pode ser dividida em dois tipos, a pressão sistólica e a diastólica. A pressão sistólica é a pressão que ocorre quando o coração se contrai durante a sístole ventricular. Já a diastólica, ela é observada no momento da diástole. A pressão arterial, ela tem alguns valores considerados normais e na pressão sistólica é de 100 a 139 mililitros de mercúrio e a pressão diastólica é de 50 a 89 mililitros de mercúrio. Os níveis de consciência de um sujeito, eles podem ser modificados em decorrência de traumas sofridos em acidentes. Outros sinais vitais importantes são a cor da pele, que pode variar de acordo com cada situação. Geralmente, pessoas que estão com a cor de pele vermelha são por conta de ataque cardíaco, pressão alta ou consumo de álcool, queimaduras também, sol excessivo ou doença infecciosa. Caso a vítima apresente cor da pele branca, isso pode ser um sinal de choque ou ataque cardíaco, anemia, distúrbios emocionais e desmaios. E em caso de cor azul, a vítima pode estar sofrendo de asfixia, hipóxia, que é a falta de oxigênio, dispneia e ataque cardíaco e também envenenamento. Se a vítima apresentar cor preta e azul, isso pode ser indicativo de derramamento de sangue embaixo da pele. E por fim, em caso de cor amarelada, a vítima pode estar sofrendo de alguma doença no fígado. Já a dor pode ser classificada conforme sua localização, duração e causa, e geralmente a dor é decorrente do acidente ocorrido anteriormente. E foi isso o nosso trabalho de sinais vitais. Espero que tenha servido como um guia para futuras situações. E é isso.